Nostálgicos sobreviventes, sejam bem-vindos! Estamos comemorando, né, esse mês incrível, esse mês do rock, inclusive, Dia Mundial do Rock, foi dia 13 de julho, ontem, massa demais! Então hoje a gente continua com o nosso Décadas de Rock, Décadas de História. Você vai se lembrar, se você não viu, vou deixar um link aqui em algum lugar do nosso primeiro vídeo. Nós começamos contando toda a revolução que o rock começou a buscar na década de 60. E eu já começo aqui me desculpando, porque eu não falei o que acontecia por aqui em terras tupiniquins, porque na década de 60 o Brasil passava por uma situação bem complicada, mas o pessoal do rock começou a surgir com o movimento da Jovem Guarda e nossos primeiros roqueiros, né, Roberto e Erasmo, Vanderleia, Ronifon e tantos outros, fazendo versões daquilo que era criado lá fora. Agora sim, já desculpada, vamos lá para a década de 70. O rock and roll, aquela galera que estourou na década de 60, foi ouvida por muitos meninos e meninas que criaram suas próprias bandas, aquela loucura de banda de garagem não parou. E o pessoal começou a imaginar umas viagens, assim, sabe? Porque o que acontece se eu apertar esse botão, né? Se eu colocar essa distorção, se eu fizer o solo assim, e assim começaram a surgir vários movimentos dentro do próprio rock and roll. Entre eles o heavy metal, que eu já digo a vocês, não tenho competência, porque o heavy metal depois ele virou uns zilhares de outros estilos, mas a gente considera o marco zero ali na década de 70 com o primeiro álbum do Black Sabbath, por exemplo, né? E o Ozzy mesmo diz que a sua inspiração foram os Beatles. Olha só que legal. Então a gente tem o heavy metal surgindo com bandas como Black Sabbath, AC/DC, Iron Maiden e tantas outras. A gente tem a galera do rock progressivo, como Pink Floyd, por exemplo, né? Aquela ideia de músicas mais longas, solos eternos, né? A galera do Rush. Então você tinha assim, você pegava um álbum que naquela época era o vinilzão mesmo, às vezes um lado do vinil era só uma faixa, pra ter uma noção, era bem psicodélico mesmo, o que também se refletiu aqui no Brasil com o início da Tropicália, a galera dos Mutantes, né, a queridaça, saudosa e eterna Rita Lee, que começou com a galera dos Mutantes e depois seguiu uma carreira solo muito bem sucedida, diga-se de passagem, e ela começou ali também nas viagens dos Mutantes e tudo isso, na galera do tropicalismo. Aqui na década de 70 a gente tinha o Raul, toca Raul, começando, o pessoal fala que ele era nosso Elvis brasileiro, enfim. A gente viu os Beatles, né, a galera da década de 70 viu os Beatles chegar ao fim e os seus integrantes começarem suas carreiras solos. Mas uma coisa que pegou ali mais pro finalzinho da década foi o início do movimento punk, né, que vinha com uma pegada completamente diferente. A ideia do punk era: todo mundo pode ter uma banda, você também pode, eu também posso, não precisa tocar tão bem assim, não precisa ser tão técnico. A ideia o punk é a atitude, né? Então a gente teve ali galera como os Sex Pistols. Você imagina que os Sex Pistols teve apenas um álbum e é uma banda marcada na história até hoje, né? Como os caras donos ali do início do movimento punk. A gente teve os Ramones, por exemplo, que aí foram um pouco mais longe, ainda bem, né? Sex Pistols teve esse lema aí de muita intensidade, o que fez o Sid Vicious ir embora cedo demais também. A gente tinha o The Who acontecendo num estilo diferente, né? Mas o punk mesmo foi a grande sacada, junto com esses outros novos estilos, né, da década de 70, né? E a gente viu as coisas acontecerem com o uso de maquiagem, com a galera do Kiss, e aqui no Brasil, a galera dos Secos e Molhados, né? A gente viu os festivais de música que aconteciam, dando oportunidade para alguns caras, e aqui no Brasil a gente tinha esses festivais acontecendo desde o final da década de 60, onde a gente via algumas músicas passar, sabe-se lá como, porque existia toda uma questão que o Brasil passava pela ditadura e algumas coisas eram censuradas, e a galera dava ali um jeitinho e as músicas passavam, né? Mas o punk tinha essa ideia mesmo de falar e de protestar, e por isso não ser aceito em muitos lugares. O que aconteceu
muitas vezes com os Sex Pistols, né, de ter turnês barrados, porque não dava para aceitar certas coisas, não podia estar falando tudo isso. E aí virava um quebra-quebra, virava uma bagunça. A galera ainda não tinha muito essa noção, né, dos riscos e, enfim, da atitude, e às vezes ficava um pouco desenfreada. Em outros lugares, assim, do rock, tinha bandas começando e meio que se procurando, né? Que era a galera do Aerosmith, por exemplo, que nos primeiros álbuns usava um pouco de tudo. Você ouve o começo do Aerosmith, tem coisa desde blues e tal, e depois os caras foram se encontrando com o tempo, né? Mas foi uma década de ouro pro rock, não mais um estilo perdido que estava só flertando com outros estilos, mas um estilo que começou a trazer suas ramificações e criar sub-estilos dentro do próprio rock and roll, né? A década de 70 realmente foi bem importante para o movimento, trazendo vários estilos, né? E aqui no Brasil não foi diferente, então é muito legal você ver que a década de 70 entregou para a década de 80 um estilo rock and roll muito bem obrigado, só que começando a passar por algumas baixas, como por exemplo o final ali dos Sex Pistols, trazendo o que a galera começou a chamar de movimento pós-punk. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando, deixem aí seus comentários, serão super bem-vindos, é aquela coisa de sempre. Então, senta o dedo no like, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!